Saúde a todos capazes e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo tratando-se da vida espiritual, essa série de vídeos aí para que nós possamos ter melhor entendimento da nossa vida espiritual. E estamos falando sobre o homem natural, o homem espiritual. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e o nosso texto básico está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a qual a Bíblia revela que nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos compreender esse nosso eu espiritual, para que o nosso eu espiritual esteja no comando, no controle de todas as coisas na nossa vida, porque é esse espírito que nós somos feitos espírito, alma e corpo, e é o espírito que Deus nos deu para nos conduzir, porque é o espírito que conhece a vontade de Deus. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, comece a assistir lá do primeiro que você vai compreender. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 40, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizem, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste, que desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus, amém? Nós estamos falando do amor, né? E nós temos visto aí nos vídeos anteriores que a fé, a santidade, a justiça e o amor estão entrelaçados. Então não tem como a pessoa dizer que tem fé, mas não ter santidade, não ser justo, não ter amor. E não tem como amar sem ser justo, sem fé. E aqui Jesus termina a sua fala para a mulher dizendo: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Então a fé está entrelaçado também com o amor. E todas essas coisas estão entrelaçadas. E nós, como pessoas já nascidas em Cristo Jesus, somos agora pessoas espirituais e não naturais, nós temos a natureza de Deus em nós, que é amor. Então o amor, nossos atos, eles precisam ser amoráveis, porque a nossa natureza é amor. Se a pessoa ainda não tem esses atos amoráveis na vida dele, porque ele ainda não tem essa natureza amorável de Deus, então é preciso que ele passe pelo novo nascimento e se torna uma nova criatura, né? Passa pelo novo nascimento em Cristo Jesus, se torna filho de Deus.
e tem assim, recebe essa natureza de Deus, que Deus é amor, e quem é filho de Deus tem essa natureza de Deus na vida dele, porque Deus é amor. E hoje nós vamos falar de amor e perdão, porque não há como a pessoa perdoar sem amor. A pessoa que não ama, ele não perdoa. Que nos faz perdoar o nosso próximo, perdoar as pessoas do nosso convívio e também as que estão distantes, que estão longe. O que nos move ao perdão é o amor, essa natureza amorável de Deus que nós somos feitos. E eu tenho sempre ministrado nesses vídeos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a nossa imagem e semelhança de Deus é o nosso eu espiritual, porque Deus é espírito, e Ele fez o homem e soprou ali o espírito de vida, e o homem só se tornou homem, só se tornou ser humano depois de receber o sopro de Deus, a partícula de Deus, que é o Espírito de Deus, que Deus é o Pai dos Espíritos. Então naquele momento o homem, que Deus fez, o homem soprou ali o seu Espírito de vida, porque Deus é Espírito e o sopro dele é Espírito. Então o homem passou naquele momento a ser alma vivente, mas ele passou a ser também filho de Deus naquele momento que ele recebeu o Espírito do Filho de Deus, que nós somos criados nele, por ele, para ele. Se nós somos criados em Cristo, então aquele sopro de Deus na narina do homem é o Espírito de Deus, o Filho de Deus que nos foi dado para que nós realmente sejamos seres humanos. Então nós somos essa pessoa, espírito, alma e corpo, mas a nossa imagem e semelhança é o Espírito que nos foi dado, porque Deus é Espírito e Deus é amor, então nós recebemos a natureza de Deus. Mas com o passar do tempo o homem apartou-se de Deus através do pecado, e apartou-se da vida, apartou-se do amor, mas Jesus veio e nos resgatou, isso é, os que se arrependeram do pecado, passaram pelo processo do novo nascimento, morrendo com Cristo para o pecado e ressuscitando com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento. Então a pessoa essa pessoa que é um novo nascido se torna filho de Deus e tem a natureza de Deus nele, que é amor. E o que Jesus está explicando para nós aqui hoje em seu evangelho é que quem muito é perdoado, ele muito ama. Quem pouco é perdoado não tem muito amor como aquele que muito foi perdoado. E isso é fácil da gente ver até no nosso convívio de igreja. Porque aquele que nasceu crente, já nasceu num berço ali evangélico, recebendo desde o início a educação ali da palavra de Deus, desde criança teve o ensino de Deus ensinado para ele recebeu, foi inserido na vida dele, recebeu esses valores de Deus na vida dele. E ele pouco conheceu o pecado, porque todos que nascem de Adão já nascem o pecado, mas a pessoa que nasceu num berço cristão de verdade, ele pouco pecou, ele não tem. Aí quando ele se converteu, porque a conversão vem depois do entendimento, então depois que ele teve o entendimento que deveria se render a Jesus Cristo e aceitou Jesus Cristo, ele não tinha muita coisa a ser perdoado na vida dele, mas uma pessoa que sempre viveu no mundo, uma pessoa que já passou por prostituição, adultério, já mentiu, já fez tantas coisas cruéis e ruins na vida, e aí ele se converte a Jesus Cristo, e arrependendo do pecado, convertendo Jesus Cristo, morrendo para o pecado com Cristo, ressuscitando com Cristo para a vida. Então quando ele olha para a vida dele para trás, ele sabe que ele foi muito perdoado,
então ele tem um amor profundo para com Deus, porque ele muito foi perdoado. Então, glória a Deus pelos que nasceram num berço já cristão, num berço evangélico, que não aventurou a vida pecaminosa do mundo, mas também aquele que estava no mundo, que voltou a Deus, ele ama muito, porque ele sabe que ele muito foi perdoado, porque ele é consciente das obras que ele fez. E mesmo não olhando mais para trás, porque as obras pecaminosas foi morta e removido da vida dele, ele foi lavado no sangue de Jesus, mas ele tem um amor grande, porque ele sabe de onde ele veio, das obras que ele praticava antes, ele sabe, na verdade, quem ele é, então, quem ele foi, aliás, e quem ele é agora, porque agora essa pessoa que ele se converteu de fato, ele é filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. Então por isso é muito importante conhecermos a problemática do pecado, do pecado e do perdão, porque só o amor pode fazer com que a pessoa é perdoada, e é esse amor de Deus que nos perdoa. Então, em Cristo Jesus, que é o amor de Deus que nos foi dado, Cristo é amor, é Deus, é amor, e Ele veio e pagou o preço por nós, porque Ele muito nos amou, e Ele amou um amor que incomparável, que nada nesse mundo pode comparar. Então, nós precisamos compreender, buscar compreender toda a problemática do pecado, do perdão e do amor, porque o ser humano, quando ele está no pecado, ele não tem força para poder perdoar as pessoas, porque o ser natural, que ainda não se converteu, ele não tem a natureza de Deus, então ele pode até perdoar, dizer que está perdoando, mas volta e meia ele lembra daquilo, ele traz aquilo. É o que a gente vê, por exemplo, muito comum entre os casais que têm uma vida natural, não espiritual. O marido cometeu uma traição ou outro, qualquer coisa, e aí a mulher, aquela coisa, olha, você está achando que eu esqueci? Não esqueci não, ela já disse que perdoou, mas sempre está lembrando, acha que eu esqueci? Não esqueci não, então não perdoou ainda. E aí acontece também com os filhos, com os pais, às vezes o pai já disse que perdoou o filho, a mãe já disse que perdoou, mas às vezes mas acha que eu esqueci daquilo que você fez? Não perdoou ainda. E acontece com os filhos também, quando é magoado, que os pais magoam, qualquer coisa, eu não esqueci, porque ainda não perdoou. Isso acontece também com o próximo, pessoas que dizem, às vezes sofreu uma chateação, às vezes não é nem uma agressão, uma chateação da parte de alguém, e a pessoa fica reprisando aquilo toda a vida, fica reprisando aquilo, porque ainda não conseguiu perdoar. E aí, todas as vezes que vê aquela pessoa, até é boazinha aquela pessoa, mas ela fez isso comigo. Quer dizer, nunca perdoou, e que o perdão é aquele que a pessoa perdoa e não coloca mais aquilo, imputa mais aquilo à pessoa que ele perdoou, porque esse é o perdão de Deus para nós. Deus, quando nos perdoa, eu já mencionei isso em vídeos anteriores, Ele lança no mar do esquecimento, e como está lá em Jeremias 31, 34, quando Deus perdoa, Ele não lembra mais daquilo que ele perdoou. Quer dizer, não é porque ele não tem, ele perde a memória daquilo, é porque Ele não traz mais aquilo sobre nós. Então, quando nós perdoamos alguém também, nós não devemos trazer mais aquilo sobre a vida da pessoa. E aí, quando nós olhamos lá para Mateus
Nós olhamos lá para Mateus capítulo 6, logo após a oração universal, Jesus diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja bem, o perdão, ele é condicionado à nossa capacidade também de perdoar, porque a pessoa que ele não tem a capacidade de perdoar, ele ainda não recebeu a natureza amorosa de Deus, então ele ainda não é filho de Deus, porque ele ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Ele ainda é um homem natural, mesmo que ele já esteja numa igreja, sentado nos bancos. E eu falo isso por conhecimento, porque eu já vi obreiros dentro de igreja com dificuldade para perdoar o pai, que é pai dele, é da casa dele, e valei para perdoar os de fora. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos então que a pessoa que muito é perdoado, ele muito ama, mas também precisamos perdoar. Se não perdoarmos, não somos perdoados. Por isso que não podemos basear a nossa ministração em um único texto bíblico. Temos de fazer as conexões bíblicas para que nós possamos ter o entendimento verdadeiro do ensino de Deus, para que nós possamos conhecer toda a problemática do pecado, do perdão e do amor que nos leva a ser perdoado e também que nos leva a perdoar ao nosso próximo. Então, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Por quê? Porque ainda não tem a natureza amorável de Deus, porque o perdão está ligado ao amor. Deus, ele veio e pagou o preço por nós na pessoa do Cristo, porque ele é amor e ele nos ama. Então, por isso, por ele ser amor, que a natureza dele é amorável, é um tributo de Deus, o amor. Então ele veio e nos amou primeiro, porque ele é amor e pagou o preço por nós, perdoando a todos que crê nele, arrependendo do pecado. Então isso precisa estar bem claro para nós. A primeira coisa que precisamos fazer é arrepender. Porque sem arrependimento não conseguimos o perdão de Deus, mas ele já pagou o preço por nós. Nós só precisamos arrepender, converter de fato, morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo para a vida em Deus, sendo um novo nascido, agora filho de Deus, ter essa natureza amorável que perdoamos. Então, a partir do momento que nós temos essa natureza amorável, nós conseguimos perdoar as pessoas, sejam a natureza que for, o mal que a pessoa esteja no seio. Nós temos a natureza amorável de Deus e nós perdoamos, porque nós somos filhos de Deus e temos a natureza dele, somos amoráveis. Então, se não perdoar ao nosso próximo, se não conseguir perdoar as pessoas, também não é perdoado. E então também não é ainda um novo nascido, não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa natural, carnal. E aí a gente precisa olhar para a nossa realidade. Não adianta nós só pregar a palavra e não olhar para as coisas que acontecem. Assim como eu mencionei que eu conheci obreiro que não tinha dificuldade de perdoar até o seu, tinha dificuldade de perdoar o seu próprio pai. Assim tem muitas pessoas na igreja que não tem facilidade para perdoar. Eu estava um dia num culto e um pastor muito conhecedor da palavra, mas a tradição, porque há uma tradição, os pregadores hoje estão pregando pela tradição e não pela palavra, uma tradição de pregar vitória, colocar a vitória na frente dos princípios de Deus básico, que é o amor, o perdão, a justiça, a santidade, a fé. E então ele pregava ali que pregando sobre as muralhas de Jericó que caíram, né?
que ali tem muitas pregações pomposas sobre as muralhas de Jericó. Ele pregava ali naquele momento que os inimigos das pessoas eram as muralhas e iam cair. E eu olhava para a igreja e sentia que muitos ali tinham, que o inimigo deles era seu próximo, era pessoas, não era o diabo o inimigo. O inimigo não era o mal, não era o pecado o inimigo, mas o inimigo para eles ali era ser humanos, era pessoas. E eu pensando, meu Deus, como é que fica? Porque e aí aplauso e aleluia, os seus inimigos vai cair por terra, e aí aplauso, e o perdão fica onde? O perdão fica onde? Aonde fica o perdão? Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo, contra as hostes celestiais, as hostes malignas nos lugares celestiais, contra os principados malignos que nós temos que guerrear. Então o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso próximo, não é o nosso semelhante. Então existe muita ministração que vai na contramão do amor e do perdão. Tem muitas pregações aí que não passa nos crivo bíblico, porque vai contra os princípios de Jesus Cristo nos ensinou do amor e do perdão. Então, se não perdoarmos, não sendo perdoado, como é que uma pessoa está vendo uma pregação aí e dando aleluia, glória a Deus, porque está pregando que os inimigos dele vai cair por terra, e ele tem como inimigo às vezes o seu colega de trabalho, o patrão, o seu vizinho que às vezes tem um som muito alto, às vezes bebe, causa aborrecimento para ele, às vezes uma pessoa que deixou de pagar ele, às vezes é uma pessoa que não está cumprindo os compromissos que deveria cumprir com ele. E então às vezes a pessoa está olhando que os inimigos, olhando que vai cair por terra são esses, e isso vai contra o princípio que Jesus Cristo nos ensina sobre o amor e o perdão, porque não tem como ser perdoado se não perdoar. Mas pastor, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Muito mais fizeram com Jesus Cristo, humilharam Jesus Cristo, cuspiram nele, fizeram tudo que podia fazer nele, crucificar ele nu. E então a humilhação a Jesus Cristo foi muito grande, sem contar as dores que ele passou, e ele perdoou ali aqueles que o crucificavam. Ele perdoou, disse: Pai, não imputa, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então o nosso espelho é Jesus Cristo, e nós temos de olhar para o princípio que Jesus nos deu sobre o amor e o perdão. E aí, quando a gente olhamos para a sociedade um todo, a gente vimos aí na imprensa, na mídia, ao longo dos tempos, causa aí brutal de assassinato, mas que as famílias, até hoje, em busca por justiça, não esquece daquilo. Não vou citar aqui nomes de ninguém, mas a gente vê aí pessoas famosas que cometeram crime ou que passou por barbaridade, e aí as pessoas que sofreram aquele mal nunca perdoaram. Mães e pais que tiveram seus filhos mortos, e até hoje está correndo atrás de justiça, e às vezes a pessoa já foi condenada e já foi absolvido pela justiça, ou cumpriu uma pena leve, pequena, e até hoje os familiares estão aí questionando, pedindo justiça. Eu não vou citar o nome, mas eu tenho um caso de uma família que já há algum tempo, né? Isso já faz algum tempo, a filha deles morreram, e isso surgiu, foi na imprensa toda, e passou para esses 14 anos ou 15 anos para o autor do crime ser julgado. E ali, com o passar daquele tempo, as coisas foi desencaminhando para aquela família. O pai e a mãe adoeceram e passou por enfermidade, eles imputavam aquela situação difícil a eles,
por causa de ainda não ter sido justiçados por causa da morte da filha deles. Então a gente vê o quanto a falta de perdão adoece a pessoa. Isso não são poucas as famílias que se adoecem porque é o ente querido deles que morreu às vezes brutalmente, e aí não foi feita a justiça que eles queriam, e então eles ficam remoendo aquilo no coração a vida toda, e aquilo gera ódio, e o ódio adoece a pessoa. Então é necessário que haja perdão. E aí você vai dizendo: pastor, você está dizendo isso porque você nunca passou por essa situação, porque quem passa por essa situação nunca esquece. Eu digo que esquece sim, porque eu já passei. Olha, eu vou dar o testemunho para vocês, e foi um filho meu, e não é fácil você ter que sepultar um filho, e ainda mais quando é morte violenta, porque toda morte ela causa um transtorno, uma separação. Mas quando eu terminei de sepultar meu filho, eu voltei. A primeira coisa que eu tinha em mente era que ele estava salvo. O Espírito Santo já vinha me dando testemunho que ele estava salvo, que ele tinha sido salvo. E quando eu cheguei do sepultamento, eu bati meu joelho no chão e perdoei a todos, porque sem perdoar eu não teria como fazer a obra de Deus. Eu não poderia estar aqui hoje diante de vocês, ministrando, fazendo esse vídeo para alcançar a sua vida, se eu não tivesse perdoado. E se eu não tivesse perdoado, era porque eu não tinha natureza de Deus, eu ainda não tinha passado pelo processo do novo nascimento, eu ainda era um homem natural, carnal. E existem muitos líderes hoje que ainda são carnais, ainda não passaram pelo processo do novo nascimento, e precisam passar, e estão ensinando errado a problemática do pecado, o perdão e o amor. Está sendo ensinado errado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para o ensino de Jesus Cristo, o princípio que Ele nos dá sobre o amor e o perdão, que nós precisamos perdoar sempre, independente do tamanho do mal que nós sofremos. Nós precisamos perdoar. E quando você perdoa, você não vai ficar lembrando daquilo, trazendo aquilo de volta para a sua vida. Porque fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Não, você perdoou. Se você perdoou, a pessoa foi preso, foi feito justiça, amém, tudo bem. Mas se você está lá atrás, correndo atrás da justiça, ele tem que pagar na cadeia, ele tem que pagar, o fulano tem que ser justiçado, ele tem que pagar, porque você não conseguiu perdoar ainda. Quando você perdoa, você deixa na mão da justiça. E uma coisa que eu sempre tenho ministrado: o seu perdão não impede a justiça de cumprir a parte dela. Todo crime ele precisa ser investigado, porque essa é a função da justiça. Quando uma pessoa morre, de morte violenta, é assassinado, estoura-se um inquérito policial, e a polícia ela precisa fazer aquela investigação. Mas pastor, eles não fazem isso. Bom, aí é um problema deles com Deus, porque eles receberam a autoridade do poder constituído, e o dever, a obrigação de investigar e executar a sentença. Não é a pessoa, a família que sofreu o atentado que vai fazer com que a sentença seja cumprida, não. Isso cabe à justiça. Eles têm a obrigação, o dever de fazer isso. Mas nós temos o dever de perdoar. Então nós perdoamos, deixamos lá, a justiça vai fazer a parte deles, porque isso compete a eles. Eles precisam
cumprir o papel deles. E nós não perdoamos e não lembramos mais. Aí entre a pessoa e a justiça nós já perdoamos, e também entre a pessoa que cometeu a transgressão e Deus, porque todo pecado contra o homem é perdoado. O único pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter esse conhecimento na nossa vida e ter o entendimento. Se você não perdoou uma pessoa, mas ele se arrependeu de fato do mal que ele te fez, Deus perdoa ele e ele vai salvo, e você fica, porque você ainda não passou pelo processo do novo nascimento, porque você não teve ainda a capacidade de perdoar. Então, se você não tem a capacidade de perdoar, porque você ainda não é filho de Deus, não tem a natureza de Deus amorável, e vai ficar para trás, não vai ser levado para o céu. Enquanto a pessoa que às vezes cometeu uma transgressão e se arrependeu de fato, converteu a Jesus Cristo, passou pelo processo do novo nascimento, é agora filho de Deus, essa pessoa é salva. Mas aquele que sofreu agressão e não conseguiu perdoar, não é salvo. Daremos continuidade no próximo vídeo. Que Jesus Cristo seja com todos.